Eu tô passando mal. Meu coração tá acelerado. Eu vou fazer um elétrico amanhã. Olha, tá vendo? Eu tô respirando direito, não. Isso é Covid. Menina, eu tô com labirintite. Tá rodando tudo. Eu sei que isso é labirintite. Minhas carnes estão tremendo tudinho. Eu posso estar até com Parkinson. Já pensou? Será que eu vou ficar sem andar? Shalom, graça e paz, sejam todos bem-vindos a essa live especial que começou meia hora antes da nossa campanha de oração, que começa às 17 horas. Vocês acabaram de ver aí imagens, inclusive feitas pela psiquiatra a doutora Alessandra Pereira. Hoje, você vai entender, você vai compreender os sintomas da Covid e entender também como pode melhorar as crises de ansiedade causadas pela doença. Nós, hoje, estamos vivendo dias de angústia e tudo isso tem sido uma luta travada contra uma guerra, contra um inimigo invisível, uma guerra que parece não ter mais fim. Com isso, essa igreja tem lutado todos os dias, através da oração e através da ação. Inclusive, minutos antes dessa live começar, alguns pastores Alain, pastora Cláudia, apóstolo Arão, estavam visitando discípulos que perderam pessoas, entes queridos. Todos os dias, algum pastor dessa igreja tem lutado contra esse inimigo das nossas almas. E a luta não para, não. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Alessandra Pereira, que é membro dessa igreja e é psiquiatra, tem feito um trabalho já de anos voltado para essa luta contra a ansiedade. Mas hoje também ela não vai falar sozinha, porque nós temos 2 outros entrevistados que vão falar para você, que inclusive a gente já pede para você interagir, para você de qualquer parte do Amazonas, do Brasil e até do mundo. Se você tiver perguntas, manda aqui para a gente, nós vamos fazer. Se você também já começou a participar aí, já dá um like, dá um joinha, compartilha essa live, certamente sempre vai ter e sempre tem alguém que está precisando ouvir uma palavra. Hoje nós vamos trazer, além da doutora Alessandra Pereira, outros 2 psicanalistas. Não vamos falar como apóstolos hoje, não. Os apóstolos Arão e Esté Amazonas, que são PhD, são psicanalistas com mestrado em terapia familiar e especialistas em terapia familiar sistêmica, além de outras formações no mesmo segmento. Os apóstolos Arão Amazonas, Esté Amazonas, também são autores de vários livros voltados para a inteligência emocional. Com vocês aí, apóstola aí, doutora Alessandra Pereira, sejam todos bem-vindos. Shalom, graça e paz, povo de Deus, graça e paz, você que entrou nessa live conosco. É um prazer entrar na sua casa, aí no seu escritório, onde quer que você esteja nos acompanhando. E essa live hoje, esse tempo agora, é para trazer um esclarecimento maior e cada vez maior, porque nós estamos num tempo de pandemia, onde tem tido muito desespero, excessos de informação, muita gente estressada, nossa cidade visitada com essa nova onda dessa doença, isso tem gerado muitas dores, muito choro na nossa cidade. Então, hoje a gente quis trazer aqui um especialista, uma médica que está trabalhando diretamente com atendimento de pessoas que estão envolvidas com essa situação, e a gente quer esclarecer algumas outras coisas importantes, como vamos superar em momentos desafiadores como esse, certo, apóstola? Sim, graça e paz, Deus lhe abençoe nesse tempo, um tempo onde nós estamos mais do que nunca sendo motivados a usar ferramentas eficazes, uma delas é a fé, mas outras ferramentas também importantíssimas para a gente lidar com esse tempo, fazer uma excelente prevenção, como nós temos que trabalhar isso, e a doutora Alessandra está aqui para nos ajudar com essas ferramentas e com tudo que a gente pode, para a gente fazer um enfrentamento e ter vitória
dia após dia, não só em nós, mas em toda a nossa família e sociedade. Shalom, como estamos distantes fisicamente, eu vou tomar a liberdade de tirar a minha máscara, porque isso é uma ferramenta de profilaxia, né? O que é profilaxia, aí, doutora? Profilaxia. Gente, assim, quando nós falamos em profilaxia, nós estamos falando de formas de evitar um adoecimento qualquer que seja ele. E nós temos várias formas. Uma delas é a pré-exposição. Antes de eu me expor, eu vou fazer algumas medidas, né, durante a exposição, e eu também tenho medidas caso eu já tenha me exposto. Então, eu tenho várias formas de prevenção. E aí, como formas de prevenção, eu posso, por exemplo, usar a máscara, lavar as minhas mãos com água e sabão e utilizar o álcool gel. Então, são formas de prevenção. E é profilaxia. Outra forma também de prevenção é que tem se falado muito, se discutido muito, é sobre uma profilaxia ativa medicamentosa, onde você, possivelmente em situações de exposição, você tem um contato alto, ou é do grupo de risco, uma pessoa idosa, ou você tem uma família que tem uma pessoa que tem muito contato com o público, vai fazer o uso de algumas medicações e suplementos para você se prevenir e, caso tenha contato com o vírus, não desenvolver a doença ou desenvolver um quadro leve a moderado e não evoluir com adoecimento grave. E também temos a profilaxia do que está sendo muito comentado. É o babado do momento. É a vacina. Então, nós estamos agora... Ninguém nunca soube de onde é que vinha as vacinas que levavam os meninos tudinho para o posto para vacinar. Todo mundo orgulhoso com seu cartão. E aí, nós precisamos compreender um pouco sobre o que é essa eficácia de 50,78%, né? Mas a gente vai explicar tudo isso ao longo da live e você vai entender exatamente sobre os tipos de vacina que nós temos, se essa Coronavac realmente dá certo fazer ou não, e mesmo que você não esteja ainda no grupo prioritário, vai chegar a sua vez e você já vai estar bem informado. Doutor, eu tenho uma coisa para falar aqui. Por exemplo, muitas pessoas... elas não querem usar máscara, elas botam no pescoço, elas botam em lugar, não lavam a mão direito, dizem assim, se tiver que pegar, eu pego, ou eu não pego, não, e elas se descuidam. A gente vê isso muito quando as pessoas também estão nas ruas, nas aglomerações, elas não levam isso em conta. Então, muitos médicos, muitas pessoas têm dito que essa onda que aconteceu aqui em Manaus está ligado também ao descaso das pessoas. Isso procede, doutora? Procede, sim. Procede, e nós não podemos culpabilizar nesse momento só a ingerência governamental ou uma mutação da cepa do vírus. Nós também precisamos compreender que o vírus, até para ele mutar, é porque ele está muito à vontade, circulando em alto padrão, quer dizer, com uma carga muito elevada, né, na cidade. E aí, diante desse contexto, as pessoas não levaram mesmo a sério, aqui na cidade de Manaus, as medidas de prevenção, as medidas de distanciamento. Tem locais da cidade que nunca existiu nenhum tipo de medida de controle. Então, isso é um fato, e contra fatos não há argumentos. Nós não podemos achar que todo o caos que se gerou foi uma culpabilização unilateral, porque toda a população teve participação nisso. Infelizmente, nesse momento, muitos que estavam mantendo a sua ação de proteção foram prejudicados, porque nós precisamos compreender que a prevenção ela não é individual, ela é coletiva. Quando eu uso máscara, eu não estou fazendo isso porque eu não quero me contaminar. Eu estou fazendo isso porque, mesmo que eu esteja, digamos, até imunizada, eu posso ter colonização na minha orofaringe, na minha nasofaringe, no meu nariz, na minha boca, e eu posso estar jogando ali vírus para todas as pessoas que estão suscetíveis. Então, é assim, eu posso não ter pego a Covid, mas eu ter acumulado eles no meu corpo, na minha área
que você falou aí, na boca, no nariz, e transmitir. É assim que muita gente tem transmitido. Fala aquilo que você falou para a gente sobre o vírus ter ido agora para dentro das casas, que é o desafio que está acontecendo. Isso é uma coisa muito importante. Na atualidade, de cada 12 pessoas que adquirem a doença, 11 foram dentro de casa. Por que isso acontece? Porque antes nós estávamos nos expondo na sociedade e nós fazíamos algum padrão de contaminação, mas a maioria das pessoas dentro de casa estava relativamente preservada. Depois desse período que nós passamos agora, o porquê que as crianças têm sido tão acometidas e também pessoas mais jovens, né, devido à mudança da característica epidemiológica. Porque se eu estou aqui, nós estamos distantes aqui, estou distante de vocês, mas eu dou umas 3 tossidas aqui. Aí, o que vai acontecer? Essas minhas 3 tossidas, elas vão ser dispersas aqui nesse ambiente e vocês têm uma distância de mim, estão relativamente expostos a uma carga pequena. Mas vamos supor que eu estou dentro da minha casa, convivendo com aquelas pessoas, manhã, tarde, noite, madrugada, feriado, dia santo, almoço, jantar. Eu estou abraçando meus filhos, beijando meus filhos, eu estou tossindo 20 vezes do lado daquela criança. Então, a exposição, a carga que se expõe é muito mais elevada. Então, a contaminação hoje é muito mais intradomiciliar e levada por uma única pessoa que está se expondo. E isso foi estudado, já tem os estudos demonstrando esse padrão de contaminação atual intradomiciliar, né? E não significa que você, no convívio domiciliar, você vai ficar de máscara dentro da sua casa, a não ser que você esteja numa situação de isolamento, você, por algum motivo, você precise circular nos ambientes da casa. Hoje, eu literalmente quase tive um chilique. Quem me conhece sabe que eu tenho chilique mesmo. Eu tenho muita dificuldade com aquele versículo da mansidão. Porque uma irmã pegou e me ligou e eu consultei 5 pessoas da casa. Eu disse, minha irmã, tu vai ter que pagar 5 consultas agora, porque essa uma tua consulta está saindo muito cara. Então, vamos lá. Pessoa da família. Doutora, a minha irmã, acho que ela tá de Covid, sabe? Só que ela tá lá no quarto dela. Aí, quando é de noite, ela tá vindo dormir na sala, porque é para ela escutar quando a mamãe... Se a mamãe passar mal, acontecer alguma coisa. Aí, ela estava fazendo uma comida na cozinha. Eu falei, para agora. Como é que é? A tua irmã está com suspeita de Covid, ela está na sala, ela está na cozinha, ela está onde mais, minha irmã? Que isolamento é esse, pelo amor de Deus? Gente, vamos entender o que é isolamento. Isolamento é assim. Tu tá com suspeita de Covid, tu vai ficar trancado no teu quarto, na tua casa, de preferência, usando o banheiro só para ti. Ninguém vai limpar tuas coisas nem lavar tua louça. Você vai comer no descartável e jogar no lixo. Você mesmo vai fazer a higiene do seu banheiro, do seu quarto, do ambiente que você está usando. É rígido assim? Vamos supor que é rígido assim mesmo, porque é muito fácil a transmissão. E a cepa nova é mais fácil ainda. Ela precisa de uma quantidade muito menor. Doutora, explica o que é esse negócio de cepa nova, especialmente para os idosos Vamos que já eu não explicar. Peguei, então não vou pegar mais. Deixa eu terminar de falar da questão do isolamento, porque isso é muito importante. Gente, isolamento é assim. A pessoa fica dentro de casa, dentro do seu quarto. Tudo é levado para essa pessoa igual ração de preso. Ela não vai na cozinha se servir, não. Aí, a não ser que ela não tenha quem faça comida, né? Aí ela vai lá fazer, paciência. Mas o que acontece? Se for uma pessoa idosa que não consiga fazer a sua higiene, uma pessoa deficiente ou alguma coisa desse tipo, o que vai ser feito? Essa pessoa, quando ela sair, quem for fazer essa higiene, coloca a luva, coloca a máscara, faz a higiene todo com água sanitária e depois essa pessoa tira tudo e joga no lixo. A luva, o material que utilizou, etc. e tal. Mas isso são exceções. E são, no mínimo, 10 dias, porque a pessoa está contaminante, 2 dias antes dela ter sintoma, 2 a 3 dias, e, no mínimo, 10 dias depois. O seguro mesmo garantido é a pessoa ficar pelo menos uns 11 a 12 dias. Hoje já os estudos já mostram que com 10 dias seria suficiente. Mas isso do primeiro dia do sintoma. Agora, se a pessoa desenvolve, evolui para a fase da pneumonia, são 20.
E aí, o que as pessoas estão fazendo? Dias. Elas ficam dentro do quarto só no período que está com sintoma. Isso mesmo. Com 5 dias não está sentindo mais nada, já está circulando na casa inteira, passando para todo mundo. Por isso que está tão grande. Porque nem sequer, né? até a questão de quando a pessoa está doente, está no isolamento, não está sendo feito de forma adequada. Sim. E como a gente está numa segunda onda, as pessoas acham que não é preciso mais falar disso. E é necessário, mesmo. Sim. E a questão da cepa mutante, né, que a gente está comentando, gente, é o seguinte, eu vou explicar o que é uma cepa. Vamos dizer que você tem várias raças de cachorro, certo? Todo cachorro tem pata, orelha, focinho, enfim. Aí você pega uma perninha do cachorro e você troca. É uma mutação. O cachorro mudou, ele não é mais o mesmo. Você troca uma orelha do cachorro, é uma mutação. Estou explicando de um jeito bem simples, tá? Por favor, isso não tem nada de científico nessa explicação. E aí, quando o vírus ele muda, uma das coisas que aconteceu com o vírus daqui é que ele mudou um bracinho. E esse bracinho que mudou, ele ficou mais fácil de se grudar na proteína da célula, que ele gruda para ele poder entrar na célula e se multiplicar. E aí, o que acontece quando ele faz isso? Ele fica com maior poder de infectividade, porque se antes ele tinha só 2 braços para se agarrar, agora ele tem 3. E ele antes precisava de menos tempo, de mais tempo, agora ele precisa de menos. Então, a gente não sabe ainda, o que a gente de estudo mesmo, o grau de aumento da morbidade, de aumento da gravidade. O que a gente sabe hoje, de observação, é que todas as pessoas têm feito a primeira fase quase sem sintoma nenhum, que não percebe nada. Quando ela abre o quadro, que ela começa os primeiros sintomas, ela já está muito grave. E com cerca assim, de 3, 4, 5 dias, já evolui para uma pneumonia com 50% de comprometimento do pulmão. E isso não era o que se encontrava antes na primeira onda. Então, atualmente, o que nós estamos vivendo é um vírus mais agressivo, que nós estamos observando, mas ainda não se viu se realmente essa cepa tem essa característica cientificamente, e isso é muito grave. E isso está deixando a gente doido. Está deixando todo mundo doido mesmo. Louco. E está deixando a gente muito ansioso e agoniado e com medo de morrer. E aí vem a seguinte questão, que foi o que eu coloquei no vídeo, né? Que eu fiz um vídeo, digamos assim, para uma situação mais leve, né? Para a pessoa compreender com mais leveza, porque tem muitas pessoas que estão tendo falta de ar por ansiedade e a pessoa está fazendo um tratamento atrás do outro. Mas não é Covid, doutora. Eu sinto dor no coração, eu sinto falta de ar, eu sinto uma frieza, até da febre, às vezes, e passa rápido. Pois é. Aí vamos entender o que é a falta de ar do Covid e o que não é. Quando você tem no diferença? Começo, muita diferença. Então, da falta de ar de Covid para a falta de ar de ansiedade? Porque quando você está possivelmente você esteja com Covid, você vai ter uma redução da saturação, você vai ter outros sintomas que não vai ser só uma falta de ar. E a falta de ar da ansiedade, ela não dá o tempo todo. Ela dá só mais nos momentos das crises. E a falta de ar do Covid, ela não vai passar e ela vai piorar no esforço. O que é o esforço? É quando a pessoa vai no banheiro, a pessoa vai escovar o dente, a pessoa fica para morrer, cansada. Não consegue mesmo. Inclusive, os pacientes que estejam com saturação abaixo de 95, a gente recomenda, presta atenção, que isso é importante. Se você tem uma saturação abaixo de 95, saturação é quando a gente põe aquele anelzinho preto na ponta do dedo, que mede a quantidade de oxigênio, e ela dá um número. Esse número é para ficar entre 98 e 99. Quando a pessoa tem perda, comprometimento pulmonar, ela dá 97, 96, 95... vai até muito mais baixo mesmo. E se você tem uma saturação de 95 para baixo, está recomendado que essa pessoa faça pipi no leito, numa garrafinha, numa comadre, dá um jeito. Não vá tomar banho só, faça a sua higiene. Se for muito baixo no leito, se for no chuveiro, sentada num banquinho e alguém ajudando aquela higiene para a pessoa não ter esforço. E vai para o banheiro só realmente para o extremamente necessário. Porque até o esforço de escovar o dente cai de 3, 4, 5 pontos a saturação. Certo. Doutora, agora há pouco nós viemos de um culto fúnebre e eu queria falar aqui uma palavra ao Ricardo Negreiros.
irmão dele, que é um policial, Miguel Negreiros, ele é daqui, estavam orando, e o Ricardo não pôde acompanhar, também o pai ficou com Covid, ele também, no final, também pegou Covid, o pai veio a óbito. E eu quero dar uma palavra aqui, Ricardo. Seu irmão falou que você foi um filho maravilhoso. Nós tivemos um tempo, agradecemos a Deus pela vida do seu pai, mas eu quero dar uma palavra para você. O seu pai teve um encontro com Jesus, ele está em Deus, e pode ter certeza que você também, com certeza, vai se reencontrar com seu pai. Essa é a esperança que a gente em Cristo Jesus tem. Essas eram as orações feitas por seu pai esses dias, e que o teu irmão aí, o Miguel, esses dias todos, com a esposa, a Flor, estiveram aqui orando. Deus abençoe vocês, console vocês nesse momento de dor. Não só essa família aqui do Ricardo, mas, doutora, nós temos muitas famílias enlutadas, né? E os processos de ansiedade e de depressão também. O momento do luto. Como que essa pessoa que está aqui enlutada, ela pode lidar com essa dor, a ausência, a perda do ente querido de maneira tão brusca? Eu tenho uma frase assim que eu tenho comigo, né? Que nunca a dor da perda, a dor da partida, seja maior do que a alegria de ter vivido com aquela pessoa que partiu. Então, eu acredito que nós sempre devemos agradecer, como diz na Bíblia, dai graças em tudo. Agradecer porque se hoje você tem saudade, é porque você viveu muita coisa boa com aquela pessoa. Se hoje você sente falta daquela pessoa, é porque foi um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom amigo. E que bom que Deus permitiu, durante tanto tempo, que você convivesse com essa pessoa maravilhosa. E que é por isso, porque ela era tão maravilhosa, que você está sentindo saudade. Porque se não tivesse sido uma pessoa boa, com certeza você não ia estar sentindo falta. Então, agradeça. Porque esse momento de encontro com o Senhor é um momento muito difícil para nós de aceitarmos. Muito. Mas essa pessoa viveu muito tempo com você, lhe trazendo coisas boas e alegrias. E lembre disso. Lembre dos bons momentos. E que a dor da perda nunca seja maior do que a alegria de ter convivido com a pessoa que se foi. Daí entra uma coisa bem importante, né? Aí eu falo, não só como pastor, mas como psicanalista, a importância da espiritualidade. Em momentos como estes, da perda, desse desacoplamento que se fala, né? Algumas pessoas dizem assim, da partida de um ente querido, como é importante a espiritualidade. Doutora, eu sei que tem muita gente nos assistindo aqui, pessoas até que não acreditam muito nisso. Qual a importância da espiritualidade em um momento como esse? Eu perdi um ente querido ali, um irmão, um pai, uma mãe, uma dor profunda, e alguém chega e diz assim, foi da vontade de Deus, a pessoa quer chutar, e Deus, nada e tal. Qual a importância da espiritualidade? É importante? A ciência está falando sobre isso? Sobre espiritualidade em momentos como esse? A gente precisa compreender, para falar de espiritualidade, o conceito de fé. Então, quando nós temos fé, nós acreditamos em coisas que nós não temos nem a menor possibilidade de existir ou de ver, mas nós acreditamos. Porque nós que somos cristãos acreditamos que nós vivemos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Mas essa certeza inabalável, ela nos dá muita fortaleza, ela nos leva para frente. E isso pode ser transposto para outras religiões, para outras filosofias, para linhas da área da psicologia, que vão trabalhar a psicologia positiva, a mindset, mindfulness, que é você focar o seu padrão mental em coisas boas, em coisas do bem. Quando a gente trabalha a espiritualidade, nós tentamos, nós enquanto seres humanos, reconhecer que existe algo maior, algo sagrado, que está acima do nosso poder, da nossa vontade. E você conseguir abrir mão do controle, do que você simplesmente não consegue, não vai controlar. É inclusive um exercício para a ansiedade. Porque quando a gente vê em Mateus 6, 32, por aí,
por aí, olha, passando vergonha aqui com o meu apóstolo. Mateus 6, 30 até 33. Não, eu digo assim, a passagem toda, né? Que ele fala dos corvos, fala dos lírios. Fica preocupado com comer, com beber. Não ande ansioso por essas coisas. Então, você percebe que tudo Deus proverá. E aquela segurança que você tem, aquela tranquilidade que você tem, que você sabe que vai prover, independente de qualquer coisa, conforta muito o nosso coração. E mesmo que você não seja uma pessoa evangélico, ou você não seja católico, independente da sua crença, a fé, ela não está ligada à religião. Ela está ligada à sua espiritualidade, a você acreditar que existe algo maior que vai trabalhar e conspirar a seu favor. Seja o universo, o alinhamento das estrelas, não importa o que você acredite, mas creia, porque isso muda tudo. E a outra coisa importante aqui, eu acho que cabe muito para esse momento, tem um texto aqui na Bíblia, em Isaías 45:11, que diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou, quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra, criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu queria só pontuar aqui, porque estamos agora um pouquinho na nossa vida espiritual, que o desespero maior das pessoas é quando você não sabe lidar com o mundo espiritual, porque todos nós, e hoje não tem, acho que 80% dessa cidade está enfrentando a dor da morte, a perda. Está enfrentando a realidade de que nós estamos saindo deste mundo, matéria, e estamos indo para o mundo do Espírito, de onde viemos, para Deus, o Criador dos céus e da terra. E as pessoas que não entendem essa dinâmica, elas se desesperam muito. Claro, para você que é crente, você vai passar dor, mas eu quero lhe perguntar, você vai precisar aprender sobre isso, porque todos nós passaremos pela morte. A morte, ela é extremamente dolorosa e o último inimigo a ser vencido. Mas você, em meio à sua dor, você precisa se conectar com quem está acima e criou tudo isso. Porque quando você se conecta com Deus, que você ativa a sua vida com Deus, e você não fica só na crise do problema, da perda, da dor e do pânico que está hoje nossa cidade, aí você vai encontrar uma esperança que vem dos céus, por meio da fé, que a doutora Alessandra falou, mas ela vem de Deus, o nosso Criador. É por isso que a gente se recarrega, mesmo em meio à perda, a sofrimento, a dores. Eu quero dizer para você, se recarregue em Deus. Ele é Criador e Ele vai te sustentar. E tem uma situação muito importante de nós pontuarmos. Sim. Porque a gente precisa falar em solução, né? Então, a gente está falando aqui como é que Isso. são as crises, que as pessoas têm tremor, tonteira, taquicardia, falta de ar, acha que está com Covid. A gente fala assim, todas essas características que as pessoas têm, mas nós precisamos pontuar o seguinte. Primeiro, nós vivemos numa época de pandemia, então não duvide a Covid. Teve qualquer sintoma, é melhor tratar, porque o tratamento são medicamentos
que não vão prejudicar a pessoa, mas se a pessoa deixar o vírus desenvolver, ficar esperando o exame, aí ela sim, ela vai ser prejudicada. Nós temos visto muito isso, as pessoas negando a sintomatologia, né? Muita negação. Parem com isso, pelo amor de Deus. Nós somos pastores atendendo muitas pessoas, orando por muitas famílias, e quase que 90% dos casos que as pessoas acabaram tendo que ter internação foi porque vieram os sintomas e negaram os sintomas. Não é uma alergia. É porque eu comi um salgado. Isso, diarreia. Não, eu comi uma coisa... Exatamente. Então, nós precisamos... Primeiro, gente, tem duas coisas importantes que a gente não pode deixar de falar aqui. Primeiro, no começo da pandemia, a Organização Mundial de Saúde deu uma orientação assassina. Assassina, tá? Assassina. Fique em casa, espere ter falta de ar. Misericórdia. Essa recomendação é uma recomendação de morte. Não espere ter falta de ar. Não duvide, é Covid. Teve qualquer coisa, porque a falta de ar é depois que inflama, minha irmã. Quando tu vai fazer um exame, tu só vai ter um IgG positivo depois de 8, 10 dias, e às vezes só com 15 ou com 20. Não espera, sai dessa ignorância de esperar exame para ir tratar, porque a clínica é soberana. Eu sou médica formada há mais de 20 anos pela Faculdade Federal de Medicina. Eu sou do tempo que a gente ia para o interior fazer internato e que a gente não tinha nem hemograma. E a gente tinha que tratar malária, a epidemia de cólera. Eu vivi a epidemia de cólera quando chegou no Amazonas, no interior do estado. Porque nós íamos fazer investigação epidemiológica e tratamento. O que nós precisamos é valorizar o médico, o profissional de saúde, o enfermeiro, o fisioterapeuta mais do que nunca, porque o conhecimento desses profissionais não está baseado em papel. Ninguém trata papel, a gente trata pessoas. Ninguém trata papel, a gente trata gente. Não espere um exame positivo, porque você vive pelo que você quer ver. E você não vive porque você crê. E você nega. Está com uma dor de cabeça o tempo todo, está com uma dor na costa o tempo todo, você pode estar com Covid. A doutora Daniele Namias, que trabalha com você também, conosco aqui, ela diz, nós estamos em uma pandemia, então não pode descartar nada. Nada. E nós temos visto gente morrer por causa disso. Pois não, Cátia. Eu tenho uma pergunta aqui. A senhora falou, e eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente, inclusive tem mais de 600 pessoas interagindo conosco, de toda a parte aqui de Manaus, do Amazonas, do Brasil. Mas eu tenho uma pergunta que é muito pertinente. Nós estamos vivendo aí um colapso na saúde pública. A senhora falou que, em caso de uma falta de ar, se sentir mal, tem que correr para uma unidade de saúde. Qual unidade daqui de Manaus, principalmente para quem está assistindo a gente, deve procurar, uma vez que todas as unidades, pelo menos as maiores, estão inclusive fechando as portas e a gente já viu aí, tem visto pessoas morrendo até na porta dessas unidades de saúde. O que a pessoa tem que fazer? O que a senhora aconselha? Procurar direto? Deve ir numa unidade básica de saúde, por exemplo, numa menor, e lá começar a medicação? Rapaz, é por isso que eu gosto dessa mulher. Ô bicha competente. Gente, ela vai chutar o balde já nesse governo, como está aí. Não te digo nada. Nós temos as unidades básicas de saúde da Prefeitura Municipal de Manaus, e tem duas unidades de referência em cada zona metropolitana. Depois, inclusive, seria interessante, na página do MIR, estar divulgando quais são essas unidades, onde o médico vai atender os sintomas leves no seu início e a prefeitura fornece a medicação. E, inclusive, se já tiver depois do 8º dia, faz a testagem. Por quê? Porque a prefeitura trabalha com gestão. Ninguém vai fazer exame que sabe que não vai dar positivo, porque só 15% dos exames dão positivo no 8º dia. Eu estou falando de 15%. E aí, por isso que tem critério para poder fazer o exame. E as pessoas saem com qualquer sintoma, gastando dinheiro em drogaria, fazendo um exame atrás do outro, sem a necessidade e sem o gerenciamento adequado do recurso. E, de repente, você pode, mais na frente, precisar desse recurso para comprar um remédio.
O que você vai fazer se você tiver um primeiro sintoma? Você vai numa unidade básica, porque quando você tiver com falta de ar, aí sim você vai ter que ir atrás de uma unidade de maior complexidade, um pronto-socorro, uma UPA, um SPA, e quando você for atrás de uma unidade dessa, a maioria já está de porta fechada, como a Catiane falou. E aí, o que você vai fazer? Você vai, nos primeiros sintomas, procurar as unidades básicas de saúde da prefeitura. Hoje mesmo, eu passei a lista para várias pessoas, porque as pessoas procuram, as pessoas têm que saber aonde se direcionar. E esse direcionamento é que você vai ter na unidade básica de saúde de referência de Covid. Inclusive, quero até parabenizar a prefeitura, que já montou um centro de atendimento pós-Covid, uma unidade com psicólogo, fisioterapeuta, assistente social e vários profissionais que está funcionando aqui perto, inclusive, aqui no Beco do Macedo, ali por trás do cemitério. E nós precisamos entender que toda doença que ela for tratada no seu início, ela não vai evoluir. Exatamente. Por que a gente faz exame de colo de útero? Para não evoluir para um câncer. Exato. Por que a gente faz o tal do preventivo, o exame de check-up, para a gente ver se está acontecendo alguma coisa antes que a desgraça esteja feita. Então, a regra é, estou espirrando, senti uma dor, já não pode vacilar. Não pode vacilar, inicia o tratamento. Nós temos os protocolos de profilaxia, que geralmente a gente usa a tão famigerada e comentada hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D e zinco. E cada pessoa não pode fazer o protocolo da sua cabeça, porque as pessoas têm feito assim, eu tomo um comprimido por semana de ivermectina, eu tomo 2, dose única, um dia só, toda semana. Não é assim. Você precisa consultar um médico que esteja habilitado a essa condução e ele vai calcular qual é a sua necessidade, a sua dose. A dose de vitamina D, para você ter uma deficiência de vitamina D, é uma. Para a gente melhorar a imunidade para o Covid, é outra. A dose de zinco, para você fazer uma suplementação habitual, é baixíssima. Para você fazer uma ação de antiviral, para você inibir, caso você tenha contato com o vírus dele entrar na célula, é outra dose, bem mais alta. Então, é isso que nós precisamos compreender, que o tratamento com medicamentos, ele é feito pelo médico. E o médico vai ver a necessidade, se você tiver contato com alguém com Covid, se você estiver com suspeita de Covid, se você tiver com suspeita, eu tenho certeza que um médico bem habilitado, ele não vai se limitar a lhe dar um pedido de GMGG. Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai pedir as provas inflamatórias, porque a Covid-19 é uma doença causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, que vai causar 8. Eu não falei 1, eu não falei 2, eu não falei 3, eu falei 8. São 8 síndromes inflamatórias sistêmicas que vão acontecer no corpo. E uma delas pode ser uma apresentação gastrointestinal. E nós temos visto muito a apresentação dermatológica. O que é? Qual é? Que apresentação dermatológica? Coceira? A pessoa apresenta impinge. prurido, a pessoa apresenta coceira, a pessoa apresenta tipo lesões como se fosse herpes, pápula, vários tipos de situação de pele, que quando você vai ver é uma manifestação inflamatória do Covid, porque a pessoa já tinha uma sensibilidade prévia. E o sintoma gastrointestinal, que tem sido muito frequente, a pessoa pensa que comeu um salgado estragado. Aí a pessoa tem diarreia, mal-estar, náusea, diarreia, e, na verdade, é o comprometimento gastrointestinal da doença. Ok. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Você que ligou agora, talvez seu aparelho aí, seu smartphone, sua TV, nós estamos hoje entramos no nosso horário de oração. A Bíblia diz uma coisa: sejam todas as vossas necessidades conhecidas diante de Deus através da oração, de ações de graças, intercessões. Nós precisamos orar sim, mas ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E hoje nós iniciamos aqui falando sobre ansiedade, porque não adianta você orar e fazer manutenção da ansiedade. Deus diz, não ande ansioso. Ele diz, antes faça oração. Doutora, para a gente fazer o fechamento e entrar aqui no nosso tempo de oração, ele fala primeiro, olha, não fique ansioso, ore. O que você diria como psiquiatra nessa situação? Naquela hora eu acabei perdendo o fio da meada, era isso que eu ia dizer. Na palavra de Deus está escrito assim, meditai na palavra dia e noite. Aí hoje nós temos várias teorias
da psicologia que dizem para você meditar periodicamente, 2 vezes ao dia, você tirar um momento para você se conectar consigo, fazer esse alinhamento. Gente, meditar na palavra é o seguinte: você vai escolher uma palavra para você, você vai avaliar o que ela significa na sua vida e o que ela está querendo dizer para você, qual é o recado que está escrito ali dentro e como você vai poder exercitar aquilo no seu dia a dia. Porque quando diz não andeis ansiosos, significa para você não se preocupar. O que é preocupação? É quando antes de eu me ocupar, eu já estou pensando naquilo de forma que perturba o meu funcionamento. E quando você vai meditar, meditar não é ler. Ler, eu pego a Bíblia, leio, tá, fechei e fui embora. Meditar é quando eu vou parar para pensar no que está escrito, ver como aquilo se aplica. Eu vou colocar um louvor instrumental, uma música, eu vou fechar meus olhos e eu vou tirar um tempo, não só para pedir e para falar, mas para eu ouvir o que Deus traz para a minha vida naquela palavra. E esse é um momento de silêncio. Esse é um momento onde você tem que se desconectar, desligar de tudo e deixar que Deus fale com você, que mova no seu coração aquilo que você precisa para você não andar ansioso por coisa alguma. Porque eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu tenho certeza que Deus está providenciando a solução de todas elas. A Bíblia fala sobre isso que você está falando, e eu quero dizer a você que está com muita ansiedade, você que está muito preocupado, angustiado, a Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe que para nós, pastores, a gente que busca sempre ouvir a voz de Deus, saber o que Deus quer fazer e nos direcionar, sabe qual é o nosso maior desafio? É parar para ouvir a Deus. Deus sempre requer que a gente aquiete a nossa alma, cale a voz da nossa mente, né? Então eu não vou conseguir calar se eu estou conectado aqui, sabendo, morreu fulano, morreu cicrano, o cara lá do outro grupo enterrou tal, olha, descobriram, isso vai lhe matar. Pare de acessar 10 milhões de informações. Se isso está demais, desligue sua TV, bota um louvor, vai meditar na palavra, como a médica aqui mencionou, vai orar, aquiete a sua alma, esqueça as pessoas que estão lá, porque senão depois é você que vai morrer. Nós começamos aqui com um vídeo muito engraçado da doutora Alessandra, que também é atriz, e ela falando dessa coisa mesmo, porque a ansiedade ela vai te fazer sentir essas coisas. Mas toma isso, nós vamos já orar, nós vamos ter um tempo de oração, mas nós queremos dizer, aprenda a quietar a sua alma, né? Aquietar a sua alma, e tem horas que você vai ter que largar celular, vai ter que largar a TV, vai ter, mas tem fulano, cicrano. Se você não cuida da sua alma, você é o próximo que vai adoecer, ou uma Covid realmente, ou na realidade uma crise de ansiedade que vai roubar a sua paz e vai lhe adoecer mais ainda. Nós não podemos deixar de dizer que quando você não para, você não desacelera, você fica com cortisol o tempo todo alto, e isso faz cair a sua imunidade e baixa as defesas do seu cérebro. E o Covid é uma doença que uma das síndromes inflamatórias, ele inflama até os neurônios. E o que nós percebemos é que as pessoas ansiosas e depressivas, elas têm uma tendência a evoluir com piora, mais do que as pessoas que estão enfrentando aquele momento com maior resiliência. Mas em tudo isso, entenda uma coisa: você não vai poder controlar o presidente, o governador, o prefeito. Você não vai poder reclamar das pessoas que não usam máscara, que não estão se prevenindo. Você não vai poder ficar praguejando as coisas que você não controla. O que você pode fazer é escolher como eu vou acordar, como eu vou dormir, como vai ser o meu dia a dia no meu lar. Isso está no seu controle.
Então, faça o que está dentro do seu controle, faça o que você puder de coração, por quem você puder. E o que não está no seu controle, querido, entregue nas mãos de Deus. Porque se você não resolver, só o cara lá de cima é que vai poder. Guardar-se, né, doutora? A gente precisa aprender a se guardar. Guarde a sua alma. A Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar. Guarde seu coração, a sua alma, porque dele procede as fontes de vida. Doutora Alessandra, muito obrigado. A gente quer te dá agradecer. para passar a noite toda falando. Dá para passar mesmo, mas nós queremos te agradecer Muito por essa obrigada. aula aqui maravilhosa, que não ficou só no assunto clínico, né, mas espiritualidade, ansiedade. E muito obrigado. E agora nós vamos dar continuidade, né, apóstolo? Nosso tempo de oração. Na oração, né? Nós falamos, aqui a Bíblia fala, né? Não ande ansioso por coisa alguma. Começamos a falar da doença e da ansiedade, né? Aí já demos a dica, não fica assim agora. Seja conhecido através das orações, súplicas e ações de graças. O louvor terapia vai lhe ajudar. E nós vamos entrar nesse tempo de louvor e adoração e oração. Nós vamos orar pelas pessoas enfermas. Mande seu nome para cá, se algum parente seu está doente, precisando de oração. Nós vamos orar aqui, nome por nome. Nós estamos nessa semana toda orando, já, aliás, desde o início de janeiro estamos orando, não paramos aqui, abençoando essa cidade, abençoando as milhares de pessoas que têm estado enfermas. E obrigado, doutora, por essa dica. E eu quero dizer assim, ó, sigam a doutora Alessandra no Instagram dela, gente, é fantástico. Ela tem lives o tempo inteiro. Ontem à noite você teve uma live, né? Teve uma live com jornalista, foi muito bom. A gente estava... O que a gente não conseguiu falar de vacina aqui, está lá no canal do Tom. Isso, então o nome no Instagram dela, o Instagram dela é... DRA.Alessandra Pereira. Alessandra Pereira. DRA.Alessandra Pereira. Vá lá, já vá no Instagram e siga, que vale a pena. Ela dá dicas, ela participa, ela é atriz, ela é médica, ela é mãe que briga, mãe rabugenta. Você vai fazer isso. Fantástico. Vale a pena seguir uma profissional como você. Muito obrigada, eu me sinto honrada de estar aqui e que seja para a honra e glória do Senhor todas as nossas ações e que muitas vidas sejam tocadas e modificadas pela palavra que nós deixamos hoje. Muito obrigada. Amém.